Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E na aula de hoje nós aprenderemos como criar um sistema de vida simples para os nossos jogos. E como vocês podem ver, já criei uma cena com um personagem e um obstáculo para dar dano no nosso personagem. E se nós clicarmos agora no play e andarmos até esse obstáculo, veremos que nada acontece. Então, o que faremos nessa aula é programar para que, quando o nosso personagem encostar nesse obstáculo, ele leve 1 ponto de dano. E quando sua vida for igual a 0, ele morra. Então, sem mais enrolações, bora lá! Primeiramente, nós precisamos descobrir, de alguma forma, se o jogador encostou ou não nos nossos espinhos. E nós faremos isso utilizando os triggers da Unity. E para adicionar um trigger a um GameObject, basta selecioná-lo na aba Hierarquia, ir até a aba Inspector e depois clicar em Add Component. E na barra de pesquisa, procurar por Box Collider. Com isso, duas opções aparecerão, a Box Collider e a Box Collider 2D. No caso, como estamos desenvolvendo um jogo 2D, escolheremos a opção Box Collider 2D. E como vocês podem ver, ao apertarmos a opção Edit Collider, veremos 4 linhas verdes em torno do nosso sprite. E são essas 4 linhas verdes as responsáveis por identificar se o personagem encostou ou não nos nossos espinhos. Mas como vocês podem ver, essas linhas verdes estão meio altas. O que significa que, se o nosso personagem fosse pular por esses espinhos, ele continuaria batendo neles. Mas podem ficar tranquilos que resolver isso é extremamente simples. Basta vir na aba Inspector e clicar na opção Edit Collider. E depois clicar nesse quadradinho verde daqui de cima com o botão esquerdo do mouse e arrastar o mouse para baixo, mais ou menos até a ponta do nosso sprite. Com isso, nossa caixa de colisão ficará exatamente do mesmo tamanho do nosso sprite. Feito isso, já podemos clicar agora no play e ver o que acontece. E agora, como podemos ver, ao andarmos em direção aos espinhos, nosso personagem simplesmente para neles. E isso acontece porque agora os nossos espinhos possuem colisão. Porém, nós não queremos que o nosso personagem seja bloqueado pelos espinhos, mas sim que ele apenas leve um dano. Então, o que faremos é sair do modo Play e na aba Inspector marcar essa caixinha aqui, onde está escrito Is Trigger. Com isso, os nossos espinhos continuarão identificando se algo colidiu com eles, porém ele não realizará essa colisão. E agora nossa personagem consegue ir e vir numa boa por esses espinhos. Feito isso, agora sim podemos começar a programar o nosso sistema de vida. E para isso, criaremos um novo C# script chamado Vida do Jogador. E depois apertaremos Enter para confirmar o seu nome. Com ele aberto, começaremos a criar o nosso sistema de vida criando duas variáveis. Então, logo acima do método Start, digitaremos Public para que possamos acessá-la através da Unity, int, para que a sua vida seja um valor inteiro, e o seu nome, vida máxima. E no final, ponto e vírgula. E é nessa variável que nós passaremos o valor da vida máxima do nosso jogador. Ou seja, a quantidade de pontos de vida que ele terá ao iniciarmos o jogo. Depois, criaremos uma segunda variável que será responsável por armazenar o valor da vida atual. E para isso digitaremos public int vida atual. E é claro, ponto e vírgula. Feito isso, podemos agora criar um método para retirar alguns pontos de vida do jogador. E para isso, abaixo do método update, digitaremos public para que possamos acessá-lo através de outros scripts. Em seu tipo, colocaremos void e o seu nome será receber dano, já que esse método será responsável por dar dano no jogador.
E depois abriremos e fecharemos aspas e abriremos e fecharemos chaves. E nesse método, a primeira coisa que faremos é descontar o valor de 1 da variável vida atual. E para isso basta digitar o nome da variável vida atual, símbolo de menos e igual, e depois o número 1 e ponto e vírgula. E isso fará com que, sempre que chamarmos o método receber dano, seja descontado 1 ponto de vida do nosso jogador. Logo em seguida, nós verificaremos se a vida do jogador é menor ou igual a 0, podendo assim criar um Game Over. E para isso, criaremos uma condição if e digitaremos vida atual, símbolo de menor que, igual, 0. Abre e fecha chaves. E é dentro dessas chaves que nós colocamos as instruções para que a Unity rode o Game Over quando a vida do nosso jogador chegar a 0. Mas para não criar nada muito complexo, pediremos apenas para que a Unity nos diga que é Game Over. E para isso basta digitar debug.log, abre parênteses, abre aspas, Game Over, fecha parênteses e fecha aspas. E no final, é claro, ponto e vírgula. E pronto! Agora já temos um jeito de dar dano no nosso jogador. E com isso, verificar se a vida dele é menor ou igual a 0. E uma coisa que nós não podemos esquecer é dizer para a Unity que a vida atual do jogador é igual à vida máxima logo no início do jogo. Caso contrário, o jogador iria iniciar o jogo com 0 pontos de vida. E para isso, basta vir no método start e digitar vida atual, símbolo de igual, vida máxima e ponto e vírgula. E essa linha significa que nós estamos dando o valor da variável vida máxima para a nossa variável vida atual. Feito isso, podemos salvar o nosso script e voltar para a Unity. E agora que nós já temos um método que dá dano do nosso jogador, precisamos chamar esse método de algum lugar. E para isso criaremos um outro C# script chamado obstáculo e apertaremos Enter no teclado para confirmar. Com esse script aberto, precisamos agora, de algum jeito, verificar se o personagem colidiu ou não com o nosso trigger. E para isso, abaixo do método update, digitaremos private on trigger enter 2D e apertaremos Enter no teclado para que ele complete o método para a gente. E como vocês podem ver, ao criarmos esse método, ele criou uma variável do tipo collider 2D, chamada other. E essa variável que é responsável por identificar se um GameObject colidiu com a gente ou não. E para isso, dentro de suas chaves digitaremos if other.GameObject.compare tag, abre parênteses, abre aspas, player, fecha aspas e fecha parênteses. E depois abre e fecha chaves. E eu sei que essa linha pode ter ficado um pouquinho confusa, mas entenderemos agora mesmo o que ela faz. Esse comando if verifica se o GameObject que colidiu com a gente possui a tag player. Mas que tag player é essa? Você pode estar se perguntando. E eu lhe respondo. Se voltarmos para Unity e selecionarmos qualquer um dos nossos GameObjects, veremos na aba Inspector que eles possuem uma opção chamada Tag. E é através dessa opção que nós podemos adicionar uma tag aos nossos GameObjects. E as tags são muito úteis para identificarmos ou encontrarmos um ou mais GameObjects na cena. Sabendo disso, com o nosso player selecionado,
na opção Tag, escolheremos a opção Player, que é uma tag padrão da Unity. Com isso, o nosso jogador ficará com a tag Player. Voltando agora para o nosso código, diremos o que a Unity tem de fazer quando o nosso GameObject, que possui a tag Player, colidir com o nosso obstáculo. Então, o que faremos é acessar o script vida do jogador nesse GameObject que colidiu com a gente. E para isso, basta digitar other.gameObject.getComponent, símbolo de menor que, o nome do nosso script, vida do jogador, símbolo de maior que, abre e fecha parênteses. Depois, ponto, o nome do nosso método, receber dano. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E o que essa linha faz é, ao identificar que foi o player que colidiu com o obstáculo, dizer para a Unity acessar o script vida do jogador. E lá rodar o método receber dano que acabamos de criar. Ou seja, todas as vezes que o nosso jogador encostar nos nossos espinhos, ele receberá 1 ponto de dano. E para testar isso, salvaremos nosso script apertando Ctrl S, voltaremos para a Unity e apertaremos Ctrl R, para que ela leia todas as alterações feitas nele. E agora, tudo o que precisamos fazer é adicionar os scripts que acabamos de criar. Primeiramente, nós selecionaremos o nosso player e adicionaremos o script vida do jogador. E aqui, como vocês podem ver, já temos como dar valor a nossas variáveis. No caso, na vida máxima, eu colocarei 3. Mas recomendo que vocês brinquem um pouco com esse valor para ver qual que se encaixa melhor no jogo de vocês. E como vocês se lembram, no código nós dissemos para a Unity setar o valor da vida atual igual ao valor da vida máxima, logo quando iniciássemos o jogo. Então, podemos deixar o valor da vida atual no 0 mesmo. Depois, no nosso obstáculo, adicionaremos o script obstáculo. E agora, antes de clicarmos no play, selecionaremos a aba console, que é onde aparecerá a frase Game Over, quando a vida do nosso jogador chegar a 0. Então, vamos selecionar o nosso player para ficarmos de olho nas suas variáveis e depois clicaremos no play para ver o que acontece ao encostarmos nos espinhos. Mas antes, como vocês podem ver, ao iniciarmos o jogo, nossa vida atual recebeu o mesmo valor da vida máxima. O que significa que o nosso método Start está funcionando direitinho. E agora, ao encostarmos no espinho, veremos que o valor da nossa vida atual foi reduzido para 2. O que também significa que fizemos tudo certinho, já que dissemos para a Unity descontar 1 ponto de vida sempre que encostássemos no espinho. E agora encostaremos mais uma vez e nossa vida será reduzida para 1. E ao encostarmos novamente, nossa vida chegará a 0 e na aba Console leremos a mensagem Game Over, que é a mesma mensagem que nós pedimos para que a Unity nos passasse quando nossa vida fosse menor ou igual a 0. E agora que sabemos que está tudo funcionando direitinho, podemos sair do modo Play e salvar a nossa cena, vindo em File e depois em Save. E é isso aí, galera, agora já sabemos como criar um sistema de vida simples para os nossos jogos. Lembrando que se tiver surgido qualquer dúvida, basta comentar aí embaixo. E eu darei o meu melhor para que juntos consigamos solucionar este problema. Então, espero que você tenha gostado da aula. E se gostou, peço por favor que deixe um gostei e um comentário, dizendo o que achou dela. E caso conheça alguém que se interessa por desenvolvimento de jogos, compartilhe essa aula com essa pessoa. Tenho certeza que ela gostará. E para não perder as próximas aulas, basta se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima aula, desenvolvedoras e desenvolvedores de jogos!